eu me encontro com bastante cristãos, né? Bastante irmãos. Nós nos encontramos, temos tempo de comunhão, conversamos, pastores e tal. E de vez em quando eu começo a detectar, perceber, né? Alguma dificuldade na mente do cristão em ele entender a sua nova identidade, quem ele é em Cristo Jesus. Entender que ele já é uma nova criação. Entender que em Cristo Jesus nós já somos, nós já temos. Eu quero pensar um pouquinho com você, e o meu título é Como Entender a Nova Criação. Como entender a nova criação. Queridos, é necessário abandonar a velha mentalidade, o velho pensamento, o velho modelo mental. É necessário abandonar. O que Deus tem para nós requer coragem. Ninguém nasce guerreiro, mas você pode se tornar um. Não é o que acontece que determina os resultados, mas sim aquilo que você é e o que você faz é que gera resultado. E para isso nós precisamos entender a nossa nova identidade, como que somos uma nova criação. Deus é todo-poderoso, Deus é capaz, mas se eu e você entendermos que toda a capacidade de Deus está na palavra dEle, vamos entender isso. A capacidade de Deus está na palavra dEle. E a nossa capacidade está em misturar fé na palavra e agir e crer. O que é fé? Fé é quando você pega o texto bíblico, lê e diz, isso é verdade. Isso é fé. Atribuir verdade ao texto bíblico, ao texto da palavra de Deus. E aí você crê, você age. Então nós louvamos a Deus por isso. Nós tivemos hoje à tarde a reunião com os apacentadores. Queremos honrar a Deus pela sua presença, por estar aqui conosco, engajado nesse projeto, nessa visão. Sua presença conosco é muito, muito especial. Portanto, a nossa gratidão. A palavra de Deus, que é espírito e vida, ela cura, ela liberta, ela edifica, ela purifica. A palavra de Deus produz deleite em nossos corações. Nós queremos então ter um tempo de meditação na palavra de Deus, debaixo dessa ótica, desse tema que é sabermos quem nós somos. Então hoje, com a graça de Deus, nós queremos ministrar sobre a importância, como é importante este assunto, quem somos. Esse tema, quem somos, ele está obviamente dentro de um tema maior. Por exemplo, nós podemos estudar ali a obra de Deus em nossas vidas, o poder de concordarmos com Deus. Eu gosto de brincar para chamar a sua atenção, dizendo que eu conheço um filósofo chinês chamado Liang Shunfu Pio Carvalho. E ele diz o seguinte, que concordar com Deus, depois do amor, é o maior poder que existe sobre a terra. Concordar com Deus. Admitir que a palavra de Deus é. Então, quando nós entendemos isto, nós podemos avançar, crescer, amadurecer em graça e em verdade. O nosso primeiro ponto, para a gente pensar um pouquinho, é quem somos. A palavra de Deus afirma que nós somos uma nova criatura, uma nova criação. Vamos entender um pouco, vamos lidar, trabalhar um pouco com o que a palavra de Deus diz. E se a palavra de Deus diz que nós somos uma nova criatura, uma nova criação, então isso é verdade. E por isso necessitamos saber o que é ser uma nova criação, como viver esta verdade. Vamos colocar um fundamento debaixo dos nossos pés, debaixo desse pensamento, lendo 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. O texto sagrado diz assim, e assim, se alguém está em Cristo, diga, eu estou. Quem almoçou, diga, eu estou. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Queridos, isso é muito importante. Você não está se tornando. Você não está no processo de santidade. Você é santo. Alguém entendeu aqui? Alguém recebeu aqui?
Alguém pegou. É uma nova criatura. As coisas antigas, as coisas velhas já passaram. Eis que se fizeram novas as coisas. Novas as coisas. Uma nova criação. Esse texto ele é muito forte. Ele diz que eu e você, por crermos em Cristo, nos tornamos em uma nova espécie. Digam todos, por gentileza, muito obrigado, Jesus Cristo. Muito obrigado, Jesus Cristo. Imagina, Ele transformou você em um outro ser, em uma nova criação, uma outra espécie. A grande questão é que nós não sabemos, e quando a gente recebe esta verdade, e agora há pouco eu falei para você, que depois do amor, o maior poder é concordar com Deus na sua palavra. A capacidade de Deus está na palavra dele, e a nossa capacidade está em receber a palavra dele. Por mais estranho, por mais que a sua alma se sinta chupando um limão azedo, fica meio assim, é verdade. Lambano, eu recebo. Eu misturo fé nessa verdade, é assim. Como nos tornamos em uma nova criatura? Recebendo o perdão do pecado que eu e você herdamos de Adão e Eva. Esse perdão somente pôde ser oferecido por Deus, através de Cristo Jesus. Só Deus ofereceu esse perdão à humanidade. Somente o sangue de Cristo Jesus pôde perdoar o pecado que herdamos de Adão. Esse perdão se recebe somente pela fé. Fé, como eu disse, é atribuir verdade àquilo que a palavra de Deus diz. O maior prejuízo que nós cristãos temos é crer em Deus e não crermos na palavra de Deus. Você fala para um crente e diz, você crê em Deus? Claro! Ele fica até bravo com você. Claro que sim. Mas você crê na palavra de Deus? Bem, sabe, é que existem algumas versões, então, eu não sei se no original, pronto, já duvida da palavra. E como é que você pode separar Deus e a palavra dele, sendo que os dois são um só? A palavra de Deus diz que quando recebemos o perdão, somos purificados, somos justificados. A palavra de Deus diz que quando nós recebemos o perdão, nós somos uma nova criação. E é por isso que eu e você nos tornamos em membros do corpo de Cristo Jesus, que é a igreja. Estar em Cristo Jesus fala de posição, fala de lugar, localização, geografia espiritual. Fala de sermos membros do corpo de Cristo, que é a igreja. Fala de ligação, conexão. Somos os ramos, a Bíblia diz. Jesus Cristo é a videira verdadeira. Estar em Cristo Jesus fala de termos Cristo como nosso cabeça, como nosso governo. Fala de estarmos assentados nas regiões celestiais. Fala de termos todos os poderes do inferno debaixo dos nossos pés. 2 Coríntios 5:17 então disse, e se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas todas as coisas. A palavra grega traduzida aqui por nova, se fizeram nova todas as coisas, a palavra kainos significa recentemente feito, não usado, não surrado. Antigamente a gente falava, puxa vida, eu tenho um paletó surrado, significa que eu já usei muito. Não é assim? Lembra dessa expressão? Os mais jovenzinhos aqui que sentam aqui na frente nem sabem do que eu estou falando. Diga aleluia, irmão. Diga. Os jovenzinhos aqui. Então, eu tenho um sapato surrado, gasto, usado bastante. Então, a palavra kainos, nova criação, é não surrado, sem precedente, recente, incomum. Meu Deus, que coisa linda. Olha que a Bíblia está falando de você. Está dizendo que você que está em Cristo Jesus, você é uma pessoa sem precedente, você é recente, você é incomum, você é até desconhecido, você é novo. Aleluia, graças a Deus. As coisas velhas, da velha natureza, não têm mais domínio, governo sobre a nova criação. Por isso, não devemos gastar tempo e nem energia corrigindo o comportamento da velha natureza.
Por isso, não devemos gastar tempo nem energia querendo educar, domesticar, catequizar a velha natureza. Não se educa a velha natureza, ela não está sujeita à vontade de Deus. Devemos investir tempo e energia em descobrir a nossa nova natureza. O que é ser uma nova criação? Devemos explorar esse tema e não ficar fazendo cura de memória, veredas antigas, subir na montanha para curar a velha natureza. Isso não tem conserto. Meu Deus do céu. Cabe uma dancinha aqui, aleluia. Já falei. Devemos investir tempo na nova criação. Olha esse texto de 2 Coríntios 5,16. De maneira que, de modo que, assim que nós daqui por diante, a ninguém conhecemos mais segundo a carne, segundo a velha natureza. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já não agora, não conhecemos deste modo. Por isso não consideramos ninguém que já nasceu de novo segundo a carne. Considerar aqui é discernir, perceber, observar, tratar como. A velha natureza não se trata como se fosse nova criação. A nova criação não se trata como se fosse a velha natureza. Não se percebe, não se vê como velha natureza a nova natureza. Mesmo que a sua sogra, com aquele nariz assim, que tem uma verruga na ponta, aquele dedo ossudo, diz assim, você não mudou nada, você é o mesmo, ela está enganada. As sogras não dizem amém, né? É só brincadeira com as sogras, né? Sogra é uma bênção. Amém, tem uma sogra aqui, ó. 2 Coríntios 5,18 diz que essa estratégia de nos fazer uma nova criação, ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Tudo isso provém de Deus, ou seja, tudo isso saiu de dentro de Deus, da mente de Deus, de nos tornar uma nova criação. Foi uma escolha, uma atitude de Deus, o nosso Pai Celestial. Como resultado, fomos reconciliados com Deus. A palavra grega reconciliar aqui, traduzida significa restauração da graça de Deus aos pecadores que se arrependem e colocam a sua confiança somente na morte expiatória de Cristo Jesus. Reconciliar, portanto, é voltar a ter o favor que Adão tinha antes da queda. É voltar a ter o estado de harmonia que tinha antes da queda. Essa verdade é tão maravilhosa, pois tudo que Adão e Eva perderam, agora em Cristo Jesus foi restaurado. Agora nós somos reconciliados com Deus. Meu irmão, minha irmã, creia nisso. Você não precisa do apacentador, você não precisa do coordenador, você não precisa do pastor, você não precisa da meia do apóstolo ungido, você não precisa do padre, você não precisa do papa, você não precisa do bispo, você não precisa do apóstolo. Você tem acesso, porque você já está reconciliado com Deus. Aleluia! Ter de volta a nossa comunhão com Deus significa também ter a nossa autoridade restaurada. Podemos voltar a exercer o papel de governar sobre a criação, esse papel que Adão e Eva tinham antes deles pecarem. Nós podemos viver um estado onde somos aceitos e amados por Deus Pai, não pelo que fazemos, mas por quem somos. Somos uma nova criação. Justificados, pois, diz a Bíblia Sagrada, nós temos paz com Deus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Damos graças a Deus por seu Filho amado Jesus Cristo. Ele viveu aqui na terra. Jesus viveu aqui na terra, sem pecado algum. E cada uma das obras que Ele realizou aqui, foi reconquistando, restaurando, para que eu e você, nele, pudéssemos fazer as mesmas obras que Ele fez, e maiores ainda, disse Ele. Tudo que Jesus realizou aqui, foi
abrindo a possibilidade, a jurisprudência, para que você possamos fazer o mesmo. E ele disse ainda mais: em Cristo Jesus somos novas criaturas. Em Cristo Jesus já somos membros da família de Deus. Em Cristo Jesus tudo o que precisamos ser já somos. Em Cristo Jesus tudo o que precisamos ter já temos. Aleluia! O primeiro Adão produziu uma geração de escravos, pessoas com medo, inseguras, miseráveis, escravizadas. O último Adão, que é Jesus Cristo, produziu uma geração de filhos livres e amados por Deus Pai. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, surgiram coisas novas. Se nós pudéssemos crer, confessar isso, imaginar isso, internalizar isso, confessar isso, queridos, nós vamos subir para um outro patamar, nós vamos subir para uma outra medida espiritual. Vamos recapitular essa grande notícia. As coisas antigas já passaram. O último Adão, que é Cristo Jesus, produziu uma nova criação, uma geração de reis e sacerdotes, que somos nós. Aleluia! Quando a Bíblia diz que Jesus é rei dos reis, esses reis no plural somos nós. Somos nós. Vejamos 1 Coríntios 15, 45. Pois assim está escrito. Está estabelecido. O primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente. Uma outra versão diz uma alma vivente. Mas o último Adão, que é Cristo Jesus, ele é um espírito vivificante. Os que ainda descendem do primeiro Adão, ainda são apenas almas viventes. Os que descendem do último Adão, já são espíritos vivificados. Os que ainda descendem do primeiro Adão, são sobreviventes sobre a terra. Os que descendem do último Adão, que é Cristo Jesus, já são os que geram novas vidas. Já têm autoridade de governo. Podem abrir, podem fechar, podem ligar e podem desligar. Uns são escravos tentando encontrar um Deus. Outros, que somos nós, somos reis e sacerdotes, que revelamos o nosso Deus e Pai. Deixa eu contar esse testemunho para você entender o que eu estou falando, para exemplificar. Estavam lá no interior de São Paulo, e o pastor disse: está seco, estamos precisando de chuva. Você anda assim, é uma cidade bonita, mas os canteiros assim de grama, tudo seco, tudo amarelo. Eu falei: vocês já oraram para chover? Ele: pois é, não, mas agora é um período de seca mesmo, tal. Eu falei: não é isso que eu estou perguntando, vocês já oraram para chover? Não, eu falei: então é o seguinte, ó, até segunda-feira, eu vou embora, vou pegar um voo às 3 da tarde, até segunda-feira nós não vamos ter chuva. O irmão abençoado, querido, homem de Deus, querubim da guarda, ele abre o celular, põe no aplicativo e diz: pastor, os próximos 10 dias não vai ter chuva, não tem previsão nenhuma. Eu falei assim: meu irmão, eu não preciso de diabo se eu tenho você contra mim. Para que eu preciso de diabo? Então é o seguinte, falando sério agora, para você saber que eu sou um homem de Deus, vai chover. Ele diz: não, mas aos próximos 10 dias não vai chover não, hein? Tá bom. Tivemos o culto domingo, culto gostoso, fomos lá, fizemos um lanche, legal, bacana, tal. De manhã tomei café com ele no hotel, fiz o meu check-out e vamos para o aeroporto. Antes, como tinha um tempinho ainda, ele falou assim: Pio, tem um cafezinho aqui? Café top, especial, mas muito legal. Eu queria que você tomasse uma xícara desse café comigo ainda. Pode ser? Pode, vamos lá. Aí ele olhou assim e falou: eu levantei bem cedo, estava o sol, céu azul, mas já tem umas nuvenzinhas aí. Tá bom. Aí entramos para tomar o café. Irmão, caiu um aguaceiro. Caiu uma chuva, um aguaceiro.
E aí a cidade lá tem um rio Preto, um rio na Baixada assim, onde os córregozinhos, né, convergem para esse rio. E aí, então, tudo canalizado e tal, não sei o quê. A chuva foi assim tão abundante que as tampas dos bueiros, sabe, enchiam d'água assim, vinha para cima assim. Levantou as tampas dos bueiros a chuva que veio. Aí tomamos um cafezinho, vamos para o aeroporto. Eu falei assim, Senhor, agora precisa parar a chuva, porque eu não quero pegar turbulência, eu quero pegar o céu azul. Não quero decolar no meio da chuva. E dali a pouco a chuva foi diminuindo, já raiou o sol e tal. Eu falei, tá bom assim, o que é mais? Ele falou assim, eu queria crer assim como você, eu queria... Eu falei, irmão, concordar com Deus é o segundo maior poder que existe sobre a face da terra. O primeiro é o amor, o segundo é concordar com Deus. Nós somos uma nova criação, nós somos uma nova criatura. Nós temos autoridade para ligar e para desligar, para abrir e para fechar. Nós não somos vítimas. Vocês estão olhando para mim que estranho. Nós estamos aprendendo como entender a nova criação. O segundo ponto é, existe uma diferença entre o terreno e o celestial. Vamos ler 1 Coríntios 15, 48. O texto diz assim, 1 Coríntios 15, 48. Como foi o homem terreno, Adão, assim também são os demais que são feitos do pó da terra. Ou seja, Adão, o homem terreno, ok? Ele tem uma descendência de seres humanos que são como o pó da terra. E como é o homem celestial, Jesus Cristo, o último Adão, assim também são os que descendem de Cristo Jesus, que são celestiais. Estão entendendo? Então, sobre a face da terra, habita dois grupos de pessoas. O que descendem do primeiro Adão, que são como o pó da terra, e os que descendem do último Adão, que são celestiais, que são espirituais. Como foi o terreno? Quem é esse homem terreno? Adão. Esse é o terreno. Como é o homem espiritual? Quem é esse homem espiritual? Jesus Cristo de Nazaré. Hoje somos da terra, ou aliás, hoje sobre a terra, então existem esses dois grupos, ok? Então, um grupo que descende de Cristo Jesus, esses são como as estrelas. Um grupo que descende do primeiro Adão, são como o pó da terra. Vamos relembrar essa verdade. Deus, ele faz uma promessa ao grande patriarca Abraão, o amigo de Deus. E ele diz assim para Abraão, Abraão, em Gênesis 13, 16. Ele faz uma promessa a Abraão. Eu farei a sua descendência como o pó da terra. De maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então será possível também contar os seus descendentes. Abraão, você vai ter uma linhagem de descendência como o pó da terra. Farei a tua descendência como o pó da terra. Ok? Então, essas pessoas, elas descenderão de você e elas vão se parecer como Adão, como foi o homem terreno. Em Gênesis 15, 5, Deus faz uma segunda promessa ao patriarca Abraão. Então o Senhor levou-o para fora e disse, olha para as estrelas, olha para o céu e conte as estrelas, se puder contá-las. E disse, assim será a sua descendência, a sua posteridade. Percebe que ele tem então duas descendências, duas posteridades, uma como o pó da terra e uma como as estrelas. Uma que descende do primeiro homem Adão, que é como o pó da terra, e uma que descende como Cristo Jesus, que são espirituais, que são como estrelas. É muito importante você saber esta verdade. Nós não somos da linhagem que se assemelha ao pó da terra. Nós não somos mais descendente do primeiro Adão. Nós somos da linhagem que se assemelha às estrelas do céu. Nós somos descendência do último Adão, que é Cristo Jesus. Aleluia! Existe uma diferença essencial entre essas duas linhagens abraâmicas, que é a maneira de pensar, que é o modelo mental. A linhagem do pó da terra pensa de uma maneira, a linhagem das estrelas pensa de outra maneira. A linhagem das estrelas diz, vai chover e vai chover. As linhagens do pó da terra diz, não, mas o aplicativo diz que não vai chover. Eu não estou dizendo que o nosso pastor é da linhagem da terra, não. Ele é homem de Deus.
Mas é uma confusão na cabeça dos crentes que eu fico olhando assim e falo, que coisa. A mentalidade pó da terra é fazer, fazer, fazer. A mentalidade estrelas é ser. Eu sou, depois eu faço. Tem gente que quer fazer para ser. A mentalidade do pó da terra é diferente. Primeiramente, vem o ser, aqueles que são como as estrelas, que são descendentes de Cristo Jesus. E depois o fazer. Pela graça de Deus, somos o que somos. Somos filhos amados, somos o sal da terra, somos a luz do mundo, somos morada de Deus em Espírito, somos mais que vencedores, somos reis e sacerdotes, somos tudo o que a palavra de Deus diz que nós somos. Então a nossa mentalidade é de estrelas e não como o pó da terra. A mentalidade do pó da terra se isola. A mentalidade de estrelas se torna um corpo. A mentalidade do pó da terra persegue, acusa. A mentalidade de estrelas ama, perdoa. A mentalidade de pó da terra quer ser servida, reconhecida. A mentalidade de estrelas honra, serve. A mentalidade de pó da terra quer vingança. A mentalidade de estrelas quer perdoar. Queridos, nós precisamos entender essa diferença de pensar. Não adianta, pelo amor de Deus, não adianta você levantar de manhã e antes de ler um versículo, 2 versículos da Bíblia, abrir a desgraça das notícias do celular e ser impactado por aquelas mentiras e você já fica nervoso, já fica aflito. Olha, porque o governo vai fazer, porque não sei o quê, porque o dólar, porque o Supremo, porque... Queridos, você precisa pensar como ser espiritual, como descendência de Cristo Jesus. A Bíblia diz que Jesus estava numa situação muito adversa, muito difícil. Ele e uma multidão de umas 20 mil pessoas num lugar desértico. 3 dias sem comer. E aí disseram o seguinte: Senhor, se nós despedirmos a multidão, até chegar na primeira vila, eles vão desfalecer, vão desmaiar. E Jesus falou assim: então vamos dar de comer. Em João capítulo 6, tem uma passagem que diz assim: Jesus pergunta a Filipe, mas ele já bem sabia o que ia fazer. Será que Jesus estava roendo as unhas, nervoso? E agora, meu Deus do céu, e o que eu vou fazer com essa multidão? E agora, fui pego de surpresa. Tem como você chegar devagarzinho por trás de Jesus e fazer, e dar um susto nele? Tem. Não tem, irmão. Não tem. É essa mentalidade, esse modelo mental que o último Adão, que é Cristo, deixou para mim e para você como herdeiros. A Bíblia Sagrada nos ensina que os irmãos da igreja da Galácia estavam sendo enredados com as mentiras, dizendo o seguinte: a salvação é pela graça, mas a santificação, a vida cristã abundante, o acesso às bênçãos de Deus Pai é somente pelas obras. E aí, chegaram na região da Galácia. Paulo tinha fundado, plantado algumas igrejas ali, e estava essa confusão dentro da igreja. Aí Paulo escreve a sua carta aos Gálatas. Capítulo 4, 21 em diante diz assim, vamos ler esse texto, olha que coisa linda. Paulo diz para aqueles irmãos: digam-me vocês, os que querem estar sob a lei, sob o fazer, será que vocês não ouvem o que a lei diz? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos. Quantos filhos? 2. Um da mulher escrava e outro da mulher livre. O filho da escrava nasceu segundo a carne. O filho da mulher livre nasceu mediante a promessa. Estas coisas são alegorias, são simbólicas, porque essas 2 mulheres são 2 alianças. Uma se refere ao monte Sinai, aonde a lei foi dada a Deus para Moisés, que gera para a escravidão. Esta é Agar. A lei é fazer, 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 fazer. Você não consegue fazer, você fica triste. Faz, faz, faz. Você não consegue fazer, você fica triste. Chega uma hora que você desiste de Deus. Queridos, existe uma multidão de pessoas fora das igrejas porque eles não conseguem cumprir aquilo que os líderes exigem que eles têm que fazer. São escravos do fazer, estão descendendo do primeiro Adão, do pó da terra.
Estão decepcionados com eles mesmos, porque foi colocado sobre eles um jugo, um peso, que a Bíblia Sagrada não coloca. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com os seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, ela é a nossa mãe. Porque está escrito: alegre-se, ó estéril, você que não dá luz, exulte e grite, você que não sente dores de parto, porque os filhos da mulher abandonada são mais numerosos do que os filhos da que tem marido. Mas vocês, irmãos, são filhos da promessa como Isaac. Não somos filhos da escrava. Não somos descendentes do primeiro Adão, não somos como o pó da terra. Nós somos filhos da livre. Como, porém, no passado, aquele que nasceu segundo a carne perseguiu o que nasceu segundo o Espírito, assim também acontece agora. O quê? Você está naquela igreja que prega graça? Cuidado, hein? Cuidado. Queridos, nós somos perseguidos. Eu recebo dezenas de mensagens e e-mail metendo a boca em mim. E sabe que os pastores me criticam? Você dá muita autoridade, você dá muito poder aos crentes. Eu acabei de dizer que você não precisa de mim, de ninguém, você pode ter acesso, porque você já foi reconciliado com Deus. Tem alguns pastores que ficam quase endemoniados com isso. Não, sou eu o homem de Deus, sou eu que tenho que pôr as mãos, sou eu que tenho que orar. Ainda tem que deixar uma ofertinha para mim. Olha aí, a Bíblia diz que nós somos livres. A continuação: como, porém, no passado aquele que nasceu segundo a carne perseguiu o que nasceu segundo o Espírito, assim também acontece agora. Mas o que diz a Bíblia, o que diz a Escritura? Ela diz: mande embora a escrava e o seu filho, porque de modo nenhum o filho da escrava será herdeiro com o filho da mulher livre. Portanto, irmãos, somos filhos não da escrava, mas somos filhos da livre. Aleluia, aleluia. Se tem crente aqui, diga aleluia, glória a Deus. A Bíblia diz que nós não somos filhos da escrava, somos filhos da livre. Não somos filhos da lei, somos filhos da graça. Não somos filhos do homem natural, somos filhos do espiritual. Não somos descendentes do primeiro Adão, somos descendentes do último Adão. Meu Deus do céu, aleluia. No cristianismo, não tentamos fazer algo para sermos aceitos por Deus ou respeitados por Ele. No cristianismo fazemos porque já somos aceitos por Deus, já somos amados. Fazer para o cristão não está ligado à busca de recompensa, de resultados. Fazer para o cristão está ligado ao amor, à gratidão, à honra pelo que Jesus Cristo já fez. Nós fazemos o que fazemos, nós trabalhamos, nós nos dedicamos, servimos na igreja por gratidão, por quem nós já somos. Em Cristo, tudo o que precisamos, já somos. Em Cristo, tudo o que precisamos, já temos. Fazemos pela posição que já temos em Cristo Jesus, e não para alcançarmos alguma coisa. Exemplo, alguém aqui está tentando ser um ser humano? Alguém diz: eu vou estudar bastante para me transformar em um ser humano. Isso não é possível. Ou alguém pode pensar: eu vou me esforçar muito para ser um ser humano. Não, queridos, ninguém pensa assim. Nós somos seres humanos. Nenhum ser humano tenta ser um ser humano. Ninguém age tentando ser um ser humano, porque nós já somos seres humanos. Uma criancinha que nasceu um mês atrás, daqui a 5 anos, essa criança, esse bebê vai ser mais ser humano? Não. Ele já nasceu ser humano. É isso que nós precisamos entender. Nós já nascemos de novo. Nós já temos Cristo Jesus como Senhor e Salvador. As coisas antigas já passaram. Nós já somos seres espirituais. Nós já somos filhos amados de Deus. Nós já somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Jesus Cristo. Nós já somos. É certo que alguns querem até dizer o seguinte: olha, eu estou me tornando um ser humano melhor. Queridos, mas isso é impossível.
O único meio de deixar de ser descendente de Adão é nascendo de novo. É necessário nascer de novo, disse o Senhor Jesus Cristo a Nicodemos. Quando nascemos de novo, nascemos do último Adão, nascemos do Espírito, nascemos de Cristo Jesus, aleluia. João 3,6, olha o que a Bíblia diz para mim e para você. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Percebe? São duas linhagens. Quem descende de Adão, nasceu da carne. Quem descende de Cristo Jesus, nasceu do Espírito. Quem descende de Adão é terreno. Quem descende de Jesus Cristo é espiritual. Portanto, você já nasceu em Cristo, você já é uma nova criação. Agora você já é tudo o que você poderia ser. Meu Deus do céu, que frase. Você já é tudo o que você poderia ser. Jesus Cristo disse, o Espírito está pronto. Somos pessoas espirituais habitando em um corpo que se expressa através da alma. Talvez aí surja um pequeno probleminha. Talvez aí. Por quê? A nossa alma, ela não está pronta. Nossa alma é mente, vontade e emoções. A nossa alma carrega a memória do passado. Ela carrega a memória do pecado. Mas podemos ensinar a nossa alma a render-se ao Espírito Santo e ao nosso espírito, que agora está vivificado. Como que eu posso, pastor, então ensinar a minha alma? Quando você tem o seu tempo de oração, quando você tem o seu tempo de leitura bíblica, quando você tem o seu tempo de meditação, quando você passa em louvor, em adoração na presença de Deus, é o tempo de ensinar a alma a se render à palavra de Deus e ao próprio Espírito de Deus. É assim. É assim. Você precisa informar a sua alma através da oração, da leitura bíblica, do louvor, da adoração, da meditação. Por isso a Bíblia Sagrada nos instrui dizendo, em Romanos 8:13, olha o que diz o texto bíblico. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se vocês viverem pelo Espírito e mortificar os feitos do corpo, certamente viverão. Quando não sabemos quem somos em Cristo, o pensamento que ocupa as nossas mentes são os pensamentos do primeiro Adão. Ouvi a tua voz e tive medo e me escondi. A mentalidade de que vai faltar é o que produz a falta. A mentalidade da abundância gera abundância. A mentalidade do fracasso é que produz fracasso. A mentalidade da vitória é que produz grandes realizações. A mentalidade de doença é que produz doenças. A mentalidade de saúde é que produz a saúde divina em nós. A mentalidade de divisão é que produz divisão. A mentalidade de amor é que produz unidade, harmonia e paz. Aleluia. Queridos, muitos por terem a mentalidade da falta, por exemplo, não dizimam. Eu não vou dizimar porque vai faltar. Aqueles que têm a mentalidade do homem espiritual que descende de Cristo Jesus diz, eu dizimo por amor, por gratidão, por honra, por tudo aquilo que Ele me fez. O salmista, ele pergunta, é uma pergunta de retórica, ele diz assim, que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? Nada. Porque quando nós ofertamos, dizimamos, servimos a igreja, nós só estamos devolvendo aquilo que Ele já nos deu. E este reconhecimento é da mente espiritual, não da mente terrena, da mente de estrelas, não da mente do pó da terra. Por estarmos em Cristo Jesus, somos livres. O Senhor Jesus Cristo disse, se o Filho vos libertar, verdadeiramente, de fato, sereis livres. Aleluia. Ser livre significa não se submeter ao jugo do pecado, das fraquezas da carne, mas da liberdade e da santidade. Ser livre significa não acatar as mentiras, mas sim andar na verdade. O apóstolo do amor, o apóstolo João diz, nada me deixa tão alegre e feliz em saber que vocês, meus filhos, estão andando na verdade. Estamos aprendendo como entender a nova criação. Para concluirmos, já somos uma nova criação. Pela fé em Cristo Jesus, já somos uma nova criação. Havia em cada um de nós uma alma de escravo. Agora em Cristo Jesus temos um espírito livre.
Havia em cada um de nós o controle da nossa alma, do homem caído. Agora em Cristo Jesus, nós somos guiados e controlados pelo Espírito Santo de Deus. No primeiro Adão, nos tornamos em alma vivente. Agora em Cristo Jesus, somos espíritos vivificados. Aleluia. Hoje, nós devemos tomar uma posição, escolher. Eu vou caminhar como filho amado, livre, como filha amada, livre? Ou eu vou permitir que o velho Adão, a velha natureza, ainda comande a minha vida, as minhas escolhas, as minhas decisões? Caminhar com os livres, aqueles que sabem que as suas almas também já são livres em Cristo. Ou caminhar com os escravos, aqueles cujas almas também são escravas da velha natureza. Eu quero ler um texto de Filipenses, capítulo 2, e eu posso lhe garantir que eu não escrevi esse texto hoje. Ele está aí há 2000 anos. Mas olha como o Espírito Santo abre os nossos olhos e você lê um texto como se fosse pela primeira vez. Olha que maravilhoso. Façam tudo, sem murmurações nem discussões. É claro que ele está escrevendo para a nova natureza. É uma linguagem espiritual para quem recebe no Espírito. Porque a nossa alma diz assim, é que ele não conhece meu chefe. Não. Estamos ministrando para o nosso espírito. Façam tudo. Voltando lá. Façam tudo. Sem murmurações, nem discussões. Para que sejam irrepreensíveis e puros. São características daqueles que são filhos de Deus, inculpáveis, mesmo vivendo no meio de uma geração pervertida, corrompida, corrupta. Mas sabe de uma coisa? No meio dessa geração, eu e você brilhamos como luzeiros no mundo. Uma outra versão diz, como estrelas no mundo. Porque nós descendemos de Adão como estrelas. Perseverando na palavra da vida. Porque toda a capacidade de Deus está na palavra. E a nossa capacidade está em absorvermos a capacidade dele que está na palavra. Preservando a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, poderei me gloriar, Paulo diz, de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Aleluia, aleluia, aleluia. Queridos, nesse mês de agosto, que começa agora o primeiro domingo, Vamos sonhar. Vamos sonhar. Vamos viver guiados pelo Espírito de Deus, pela palavra de Deus. Ao invés de você acordar, como eu disse, ir atrás de informações de redes sociais, por que não gastar ali uma meia hora, 15 minutos, lendo a palavra e dizendo, esse é o dia que fez o Senhor, eu vou me regozijar e me alegrar nesse dia. Por que não confessar? Eu vou caminhar por caminhos planos, caminhos de vida, caminhos de paz. Não importa a turba, não importa os levantes das trevas. O nosso Pai Celestial, em Cristo Jesus, já nos deu toda a provisão. Queridos, é uma escolha, é uma decisão. E eu orando para estar ministrando hoje aqui, eu falei assim, Espírito Santo, eu gostaria de dar um presente, de entregar hoje para os nossos amados irmãos. Entregar hoje algo que eles pudessem levar para casa. E se assim desejarem, desfrutar, aplicar, viver, experimentar, experienciar. Nós somos uma nova criação. Nós não descendemos do primeiro Adão. Somos descendentes do último Adão. Somos seres espirituais. E vivemos para a glória de Deus, o nosso Pai. Aleluia.